E na letra C, você já viu aí? Vamos lá, veja lá, acompanhe. Na letra C você tem aí, ó, mecanismos de controle social, olha só. Na linha 37, você continua aí. Mecanismos de controle social na linha 37, fica fácil, só observar o trecho aí, olha só. Ele diz: na sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle social. Existiam mecanismos de controle social. Ou seja, mecanismos de controle social existiam. É uma armadilha interessante, conhecida, muito jogada por várias bancas. Olha só, esses verbos intransitivos, desculpem, esses verbos intransitivos, muitas vezes colocados na frase lá como objetos indiretos, como... Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Olha só. Existiam 1000 razões para sonhar. Geralmente as pessoas colocam o verbo existir, chegar, vários outros verbos aí, para que as pessoas pensem, acontecer, ocorrer, como se fossem verbos transitivos diretos. Tome muito cuidado com isso, sabe por quê? Se eu disser, aconteceram, vírgula, naquela noite, vírgula, fatos terríveis, ponto. Veja a frase. Aconteceram, vírgula, naquela noite, vírgula, fatos terríveis. Aí o cara faz, aconteceu o quê? Não é isso? A nossa tendência, muitas vezes, é perguntar ao verbo, aconteceu o quê? E não o que aconteceu. Tome muito cuidado, porque é isso que muitas bancas vêm fazendo aí, para confundir o candidato, colocar o sujeito pós-posto ao verbo, depois do verbo, para que as pessoas passem a confundir aí essa coisa, esse raciocínio para a identificação do complemento. Sempre que você perceber um verbo, em vez de você perguntar, verbo o quê? Né? Por exemplo, aconteceu o quê? Existiu o quê? Chegou o quê? Lá, lá, lá. Faça a primeira pergunta ao verbo com a palavra que na frente. Então, se eu disser, por exemplo, caíram bombas sobre a cidade. Ó, quando eu digo caíram bombas sobre a cidade, você nota, caiu o quê? A tendência das pessoas é perguntar isso. Caiu o quê? E cai alguma coisa. Não tem nada disso. Caíram bombas sobre a cidade. O que caiu? Ou o que caiu mesmo sobre a cidade? Faça a pergunta ao verbo, coloque o que, não depois do verbo, e sim antes. A primeira pergunta que você deve fazer ao verbo é a pergunta com a palavra que antes dele. O que caiu? Bombas. Então você percebe, ó, bombas caíram sobre a cidade. Entendeu? Bombas caíram. Bombas é sujeito, gente. Muitas bancas colocam o sujeito pós-posto para que você faça essa confusão, para que você não tenha aprumadinha essa classificação. O verbo aconteceu, que nós usamos agora, né? Aconteceram naquela noite fatos terríveis. Veja, eu não vou perguntar, aconteceu o quê? A minha primeira pergunta não é aconteceu o quê? É o que aconteceu. Entendeu isso aí? O que aconteceu? Então eu digo, ó, fatos terríveis aconteceram naquela noite. Entendeu a diferença? Fatos terríveis aconteceram naquela noite. Então você já percebe a diferença aí. Porque fatos terríveis é sujeito, não é objeto. Da mesma forma, vamos dizer assim, existiam 1000 razões para sonhar. Quando você diz existiam 1000 razões para sonhar, é claro. Nesse contexto aí você tem, existiam 1000 razões. Aí o cara diz, poxa, mas existiu o quê? A tendência nossa é colocar esse elemento que vem depois como objeto, né? Existiu o quê? Coloque a palavra que primeiro antes do verbo. Faça a pergunta. O que existia? Depois você joga o segundo que. Eu comprei muitas flores. Veja. Eu comprei muitas flores. Então assim, vamos tentar pegar outro livro, outra coisa. É porque geralmente o sujeito pergunta quem, né? Quem é que, o que é que. Mas tudo bem. Nesse contexto, quando eu digo o que, existiu o que? Ou então eu comprei o que? Tudo bem. Quando você olha para a frase eu comprei muitas flores, nessa frase que eu acabei de falar aí, quem comprou? Você já nota, eu, já é o sujeito. Por isso é que você pergunta, comprou o quê? Aí fica fácil, né? Muitas flores realmente é objeto. Mas se liguem, os verbos como existir. Existir o quê, né? Mil razões. 1000 razões existiam. Então você já sabe que o verbo existir é verbo intransitivo. 1000 razões é o sujeito. Da mesma forma, os verbos cair, acontecer, ocorrer,
Ocorreram vários acidentes na estrada neste feriado. Quando eu digo ocorreram vários acidentes, ocorreu o quê? Não. O que ocorreu? Primeiro isso. Vários acidentes ocorreram neste feriado. Entendeu? Então você tem realmente aí o sujeito. Então vários acidentes ocorreram. Então você já sabe, verbos como cair, ocorrer, acontecer, existir, chegar, que as pessoas pensam, por exemplo, que chegar é verbo transitivo indireto, só porque ele exige a preposição a. Não. Ele rege a preposição a, quem chega, chega a algum lugar, mas a resposta ao verbo chegar é locativa. Chegaram aonde? Indica lugar. Então, chegaram a quê? Quem chega, chega a algum lugar. A resposta é um advérbio. Então, não é verbo transitivo indireto não, viu? É intransitivo, mesmo exigindo aí a preposição a. Vamos seguindo, acompanha aí. Olha só. Então, você tem, na linha 37, pode observar a frase, né, em que ela ocorre aí. Existiam, na linha 36 para 37, existiam mecanismos de controle social. Mecanismos de controle social existiam. Sujeito, está certíssimo. Percebeu? Então, cuidado aí. Na linha 61, olha o que ele nos deu de presente aí na linha 61, né? Inevitavelmente ele chama de adjunto adnominal. Gente, o que é um adjunto adnominal? Lembra? Pessoal, adjunto adnominal, ampau. Adjunto adnominal, ampau. Adjunto adnominal, ampau. O que é ampau? A-N de nariz, P-A-L. A gente sabe que antes de P e B é M, mas a gente apela, né? Agora é M, não, a gente apela, appellation, né? Adjunto nominal, ampau. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Mais uma dica para você. Adjunto nominal, ampau. Adjunto nominal, vai, você. Adjunto nominal, ampau. Adjunto nominal, ampau. O que é ampau? Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Os determinantes, as palavras com função determinante. Artigo, numeral e pronome. O ao, a L, adjetivos e locuções adjetivas, tem função modificadora. Então não esqueça. É porque eu estou falando isso, porque algumas bancas, gente, elas não lidam mais com essa coisa assim de adjunto nominal. Aí o cara diz, não, mas adjunto nominal é uma palavra fechada. Tudo bem, você acabou de ver aí que a própria FGV em muitos casos faz isso, não é verdade? Mas há bancas, por exemplo, que não chamam mais nem adjunto nominal, não. Já chamam direto. Os termos acima são chamados de determinantes. A expressão determinante, a expressão modificadora, os termos determinantes, aí você já sabe. Determinantes são adjuntos nominais. AMP, artigo, numeral, pronome. O AL do AMPAL aí são os modificadores. Por quê? Homem alto, homem baixo. O adjetivo é modificador. Percebeu? Porque ele altera a característica, né? Pelo menos do objeto da referência aí. Certo? Então, adjunto nominal. Aí ele fala, inevitavelmente, é adjunto nominal. Adjunto adverbial. Percebeu? Adjunto adverbial. Mas por que adjunto adverbial? Pessoal, o adjunto adverbial é sempre um advérbio. É facílimo, você vai tirar de letra aí, eu tenho certeza. Adjunto adverbial é advérbio. Não, olha só como é besta. É como se fosse nome e apelido, codinome. Se eu disser assim, ele não veio ontem à escola. Veja, não é advérbio de negação? É fácil. Não é advérbio de negação. Sintaticamente, eu também posso chamá-lo de adjunto adverbial de negação. É a mesma coisa. Advérbio, adjunto adverbial. Advérbio é um nome morfológico. Adjunto adverbial é um nome sintático. Lembra? Se eu disser para ele não veio, não estudou muito bem ontem. Muito é advérbio de intensidade, não é isso? Muito é advérbio de intensidade. Aí quando eu digo, ele não estudou muito bem na escola ontem. Pessoal, muito advérbio de intensidade. Então eu posso chamá-lo tranquilo de adjunto adverbial de intensidade. Bem, é advérbio de modo. Se é advérbio de modo, eu também posso chamá-lo de quê? Você. Adjunto adverbial de modo, não é modo? É só trocar o nome, gente. Ontem, vá, você, bora. Ontem, advérbio de quê? Ontem, advérbio de tempo, não é isso? Ontem, tempo. Se ontem é advérbio de tempo, eu posso chamá-lo de quê? Vamos lá. Adjunto, vai. Adjunto adverbial de tempo. Entendeu isso? Beleza. Então é fácil. Adjunto adverbial é advérbio. Veja aí.
Olha só. Inevitavelmente, adjunta nominal. Não, não é ampal. Inevitavelmente é um advérbio. Se é um advérbio, é um adjunto adverbial e não adnominal. Entenderam aí? De credibilidade, na linha 32. A perda de credibilidade, objeto indireto. Pessoal, perda é diferente de perca. Cuidado, hein? Eu tenho ouvido tanto esse negócio no dia a dia aí. Impressionante como as pessoas se equivocam. Mas é porque houve uma perca muito grande. Já ouviu? Acho que você já ouviu, né? Houve uma perda. Como é que eu posso diferenciar perda e perca? Nesse caso da questão aí, a perda de credibilidade. Perda, substantivo abstrato. Perda, gente, é sinônimo de prejuízo. É substantivo. Então, a perda foi grande. O prejuízo foi grande. Substantivo abstrato. Agora, se eu disser, não perca a esperança. Perca é verbo. Percebeu? Eu quero que você perca isso. Aí é verbo. Eu quero que você perca a vergonha, que você perca o egoísmo, você, né? Qualquer coisa assim, tá? Então, perca, verbo. Não houve percas. Tá errado, gente. Não houve perdas. Não houve prejuízos. Uma dica para você é sempre trocar a palavra perda por prejuízo. Percebeu? É sinônimo de prejuízo. Não houve perdas, não houve prejuízos. Eu não vou dizer, não houve perca. Mas rapaz, mas a perca foi, houve muitas percas. A perca foi grande. Perca não, perda. Perca só será usado como verbo, só. Eu quero que ele perca, que ela perca, entendeu? Que você perca. Não, não perca nossas promoções. É sempre assim. Perca é verbo, hein? Se liga nesse negócio de perca e perda para não estar confundindo aí. Quando ele fala perda de credibilidade, claro, a perda, por ser substantivo aí, perda de quê? Exige preposição, não é verdade? Se exige preposição, perda de quê? A credibilidade foi perdida. Note, sentido passivo. Não é adjunta do nominal. Né? É o sentido passivo. A credibilidade foi perdida. Quando ele diz perda, perda de credibilidade. Credibilidade foi perdida. Entendeu? Você percebe que na própria construção da expressão existe um certo sentido passivo, aquele sentido de sofrer a ação. Então, nesse contexto, o sentido passivo ocorre aí de maneira bem categórica. Certo? Vamos continuar, veja aí. Olha só. Então, perda de credibilidade. Não. Se eu tivesse dito, por exemplo, né, necessita de credibilidade. Aí o verbo necessitar realmente é transitivo indireto, exige o de. Mas aí perda não. Então não é verbo perder, tá? Cuidado, é um substantivo. Objeto indireto não. Nesse caso aqui, complemento nominal. Certo? Complemento mesmo. Ok, sentido passivo. Vamos lá, mais uma. Questão número 5 aí, maravilha. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tenha função adjetiva. Cuidado, hein? Função adjetiva de um termo é quando ele vai servir de especificador, muitas vezes como adjunta nominal, né? Traduzindo aí, sempre colocando uma certa predicação em relação aos termos, às coisas, tá? Então você tem aí. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tenha função adjetiva. Característica da nação. Pessoal, função adjetiva aí muitas vezes até como forma de locução adjetiva, né? Fácil, né? Característica da nação, característica nacional. Veja, foi o que a gente viu. Ampal, adjunta nominal, ampal. Adjunta nominal, ampal. Lembra? Artigo, numeral, pronome adjetivo, locução adjetiva. Pois é isso aqui, ó. Locução adjetiva, para quem estava perguntando, o que é locução adjetiva? Pronto, tá aqui, ó. Característica da nação, característica nacional. Carne de boi, carne bovina. Carne de boi, carne bovina. Percebeu? Carne sempre assim. Leite de cabra, leite caprino. De cabra, caprino, de boi, bovino, e por aí vai. Da nação, nacional. Do professor, docente. Do aluno, discente. Do político, indecente. E por aí vai, né? É normal. A gente vai ajustando a derivação aí. Mas cuidado com esse negócio. Ameaça de colapso. Ameaça de quê? Veja, complemento nominal. Percebeu? Complementação. Não é adjetivação, simplesmente. Não tem colapsal. Ameaça colapsal. Não existe. Né? Deterioração de valores. Deterioração de quê? Complemento nominal. Né? Um termo pré-posicionado que completa o sentido do substantivo aqui. Não é o caso dessa especificação aqui, que é uma adjetivação. Né?
Instituição da escravidão, uso de violência. Pode ver, uso de quê? Instituição de quê? Né? Marcelo, mas eu não consigo ver essa diferença aqui. Pessoal, esse termo preposicionado pode ser substituído por um adjetivo, os outros não. Não tem uma correspondência de adjetivo, é mais uma dica comum de acontecer, né? Característica da nação, característica nacional. Você vê que tem uma correspondência precisa. A palavra característica, ela não rege, ela não exige a preposição de. Ela pode ou não vir acompanhada da preposição de. Mas aqui nesse caso, ameaça de quê? Deterioração de quê? Instituição de quê? Percebeu? Uso de quê? São palavras que necessitam dessa forma complementar. Necessitam desse complemento aí. Realmente é bem diferente. Cuidado com isso. Certo, gente? Ok? Próxima aula a gente segue. Até lá.